Fala moçada, professor Samuel, professor de Física do cursinho Anglo Aliança. Hoje vamos conversar com o pessoal do SEMI. Vamos começar a discutir um pouquinho acerca de calorimetria, de calor, suas formas de manifestação, diferenciar calor de temperatura. Bem, esse é um dos temas da física que são mais assim relacionados com o nosso cotidiano, né? Não há como a gente fugir do conceito de calor e de temperatura, por mais que a gente tenha um conhecimento mais empírico acerca desses dois temas. Por isso até mesmo é recorrente a gente fazer uma certa confusão entre calor e temperatura, a tal ponto de, em certas situações, acharmos que calor e temperatura fazem parte de uma mesma grandeza física, né? Então, a gente está aqui hoje justamente para discutir um pouquinho mais acerca disso, né? Verificar as formas de transmissão de calor e verificar que temperatura ela está associada com o nível de agitação das moléculas que constituem um determinado corpo. Então, por exemplo, se eu observar qualquer material a olho nu, eu não consigo perceber a movimentação das partículas daquele corpo. Entretanto, se eu conseguir utilizar um instrumento que amplie e que eu consiga verificar, eu percebo que aquelas partículas que constituem o corpo, elas estão em movimento. Aí vocês vão de lembrar que existem algumas formas de energia, e que a energia associada a movimento é chamada de energia cinética. Então, as moléculas do corpo possuem energia cinética. Então, macroscopicamente, se eu pegar uma cadeira, uma mesa, a própria lousa, eu não percebo o movimento da lousa. Então, eu poderia falar que, em relação a este prédio, esse quadro está em repouso e, portanto, tem energia cinética nula. Mas se eu analisar o mundo microscópico desta lousa, eu vou perceber que as moléculas possuem um certo movimento e que esse movimento fornece a elas uma certa quantidade de energia cinética. E que essa energia cinética está associada, então, à temperatura. Então, se eu medir a temperatura de um corpo e medir a temperatura de outro, que esteja a temperatura diferente, aquele que possuir maior temperatura é sinal de que as moléculas que o compõem possuem maior energia cinética. Então, resumidamente, a temperatura ela está associada com a movimentação das partículas que compõem aquele corpo. Para eu fazer, então, a medida dessa temperatura, a gente vai utilizar um instrumento, e esse instrumento é chamado de termômetro, né? Então, o termômetro, por exemplo, você vai verificar a temperatura do corpo de uma pessoa. Vamos pegar aqui não vamos entrar na discussão agora dos tipos de termômetro que eu tenho, mas vamos pegar o termômetro clínico mais simples, né? Você vai colocar, por exemplo, ele em contato com a axila da pessoa para que possa verificar a temperatura. Notem que ele tem que ficar um certo tempo em contato com o corpo da pessoa para que adquira o chamado equilíbrio térmico, ou seja, o termômetro fique à mesma temperatura que o corpo da pessoa para que eu possa fazer a medida. Essa definição de equilíbrio térmico a gente vai analisar um pouquinho mais a fundo daqui a pouco. Pois bem, então percebam que eu falei de temperatura, falei de energia cinética, mas em momento algum eu falei de calor. Então percebam que calor ele está dissociado de temperatura, né? Os corpos não possuem temperatura, os corpos possuem energias cinéticas, né? As moléculas possuem energia cinética. Então, o calor está associado com a energia que é transferida de um corpo para outro. Bom, essa quantidade de calor vai fazer com que aqueles corpos que perdem diminuam a sua energia cinética e vai fazer com que aqueles que recebem aumentem a sua energia cinética. Para que a gente possa entender um pouquinho melhor essa diferenciação, vamos analisar a apresentação de slides. Então percebam que eu tenho, para
temperatura, nós aqui, o ângulo adota θ para temperatura, então nós podemos ter T ou θ, né? Representa a temperatura. Lembrando que no Sistema Internacional de Medidas, né, a escala de temperatura é a escala Kelvin, né, que é a chamada escala absoluta. No momento mais oportuno, a gente vai discutir acerca da escala termométrica. Então, temperatura é o quê? Grandeza física relacionada à energia cinética. Veja que foi aquilo que eu falei para vocês. Energia cinética média das partículas que compõem o corpo. Então, quanto maior a energia cinética, maior é a temperatura, né, do corpo. Então, aqui eu tenho, ó, se a temperatura for expressa na escala Kelvin, será diretamente proporcional à energia média cinética, né? Então, quanto maior for a temperatura, maior a energia cinética das partículas. Então, nessa imagem aqui eu tenho, ó, partículas mais agitadas e nessa daqui, partículas menos agitadas. Então, aqui eu tenho mais energia cinética e aqui eu tenho menos energia cinética. Então, certamente a temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B. Com relação à energia térmica, claro que se torna praticamente impossível você calcular a energia cinética de cada molécula que constitui um corpo. Então, o que se tem é uma média. Então, a energia térmica do corpo está associada à energia cinética de todas as partículas que constituem esse corpo. Então, a energia térmica é a soma das energias cinéticas das partículas. Se um corpo tem, né, energia cinética baixa, vai ter baixa energia térmica. Energia térmica não implica em calor. Os corpos possuem energia térmica. Os corpos não possuem calor. Muito bem. Então, calor. Vamos supor que eu peguei aqui o corpo A uma temperatura de 50 graus Celsius e coloquei próximo do corpo B de temperatura 10 graus Celsius. Situações como essa acontecem o tempo todo no nosso dia a dia. Por exemplo, ao acordar, você vai tomar um café, você pega lá no teu armário uma xícara, né? Vamos supor que você pegou uma xícara lá num dia de outono ou num dia de inverno aqui em Guarapuava e a xícara estava a 10 graus e você colocou o café dentro da xícara a uma temperatura de aproximadamente 50 graus Celsius. Então, são situações que ocorrem o tempo todo. Desprezando aqui as perdas para o ambiente, né, eu vou ter uma troca de calor entre a xícara e o café. Até quando que isso vai acontecer? Até quando atingir o chamado equilíbrio térmico. Pessoal, nesse caso aqui, admitindo que esses 50 graus seja do meu café e esse 10 graus seja da minha xícara, quem vai perder calor? Quem vai perder energia térmica? Quem vai perder energia térmica é quem tem mais. Então, é os 50 graus Celsius. Quem vai receber? Quem tem menos. É o 10 graus Celsius. Até quando isso vai acontecer? Até quando a temperatura do corpo A atingir a mesma temperatura do corpo B. Pessoal, essa temperatura não é uma temperatura média. Então, você vai falar assim, então vai ser 30 graus. Não necessariamente, né? A gente vai ver na sequência como calcular essas temperaturas de equilíbrio térmico. É um valor entre 50 e 10, né? Qualquer valor entre essas duas temperaturas, a depender da natureza das substâncias, né? Então, o que o corpo A perde? Energia térmica. O que o corpo B perde? Energia térmica. Desculpe, o corpo B recebe energia térmica. Essa energia em trânsito entre um corpo e outro é chamada de calor. Então, ao analisar o café recém-coado e a xícara recém-tirada do armário, eu disse jamais, posso falar que o café tem mais calor do que a xícara. Não tem. O que eu posso falar? Eu posso falar que o café tem mais energia térmica do que a xícara. O calor é só a fração de energia térmica que foi transferido de um corpo para outro. Então, olha a definição de calor. Calor
é a parcela de energia térmica transferida espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso nós estamos falando espontaneamente, né? Existem sistemas, né, que trabalham forçadamente que você pode fazer o processo inverso. Mas naturalmente e espontaneamente o calor flui sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, que fique claro, eu não posso falar que o corpo A tem mais calor que o corpo B. Eu não posso falar que o corpo A tem mais temperatura que o corpo B. Tá? A temperatura é apenas a medida da agitação das moléculas. O que eu posso afirmar é que o corpo A tem mais energia térmica que o corpo B. Então, jamais a gente pode, por exemplo, num dia, falar assim, nossa, eu estou com calor. Né? A gente não está com o calor, nenhum corpo tem o calor. O que nós temos, o que os corpos possuem, é energia térmica, certo? Bora lá. Continuando então. Percebam que eu falei assim, você vai colocar o café dentro de uma xícara. O calor é a parte da energia que vai fluir para a xícara. Né? Então, de que forma que o calor pode ser transferido de um corpo para outro? Então, existem basicamente 3 mecanismos. São eles: a convecção, a condução e a irradiação. Nessa imagem que vocês têm, que eu peguei da apostila de vocês, vocês têm a representação das 3 formas de transmissão de calor. Por condução, por convecção e por irradiação. A gente vai analisar tranquilamente cada uma das 3, para daí a gente discutir algumas situações. Muito bem. Primeiro, vamos analisar a condução térmica. O fenômeno da condução é aquele que acontece somente nos materiais sólidos. Então, eu peguei aqui, por exemplo, essa barra metálica. Deixei ela aqui próximo de uma chama. Nesse caso, eu tenho, então, essa fração aqui da barra sendo aquecida primeiro do que essa daqui. Então, o que vai acontecer? As moléculas que estão próximas da chama ficarão aquecidas primeiro. Lembre-se que está associado com energia térmica. Percebam, essas moléculas aqui elas estão mais agitadas do que essas daqui. Então, a temperatura daqui é maior do que a daqui. Então, o que acontece? A agitação dessa molécula passa para outra, que passa para outra, que passa para outra, que passa para outra, e assim vai passando a depender do tempo que vai ficar exposto à chama. Certo? Então, a condução ocorre de molécula para molécula, sem que as moléculas troquem de lugar. É apenas a energia térmica que vai sendo transferida de uma para outra. Então, condução térmica acontece nos materiais sólidos. Né? Então, o calor ele é melhor transferido, ou melhor, conduzido, por alguns materiais do que em outros. Então, as características do material determinam se esse material ele é isolante ou se ele é condutor de calor. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de materiais isolantes térmicos. Água, gelo, ar, lã, isopor, vidro, borracha, madeira, serragem. Então, são exemplos de materiais que ajudam a manter a temperatura de um determinado ambiente, por exemplo. Então, aqui, o iglu é um isolante do meio externo. É claro que a temperatura interna do iglu, comparada com a nossa temperatura ambiente, ela é baixa, mas em relação ao meio externo, dá uma diferença considerável, porque ele ajuda a manter uma camada de ar aqui dentro que vai ficar a uma temperatura menor, ou seja, o vento não vai passar aqui trocando a massa de ar. Né? Então, faz com que a temperatura interna seja maior do que a externa. A serragem, por exemplo, ela é um isolante térmico melhor do que a madeira pela fração, ou pela porção, melhor dizendo, de ar que fica entre as partículas. Então, são alguns exemplos de isolantes térmicos. Então, ajuda a impedir a troca de calor por condução. A outra aplicação é a questão da roupa. Né? É bastante comum a gente ver em propagandas, ou então, claro que às vezes você vai numa loja e você ouve as pessoas falando, vou comprar esse cobertor porque ele é tão quentinho,
Aí eu vou levar essa jaqueta porque ela é tão quentinha. Não existe cobertor quentinho, não existe jaqueta quentinha, blusa quentinha. Né? Se você pegar um cobertor do seu armário, um dia, lá, sei lá, a temperatura dentro da casa está lá em 10 graus. A temperatura do cobertor é 10 graus também. Teoricamente, quem aquece o cobertor é o corpo da pessoa. Né? Quem aquece a blusa, quando a pessoa veste uma blusa, é o corpo da pessoa. O que acontece? Quando você veste uma jaqueta, por exemplo, entre a jaqueta e o braço da pessoa, vai ficar uma camada de ar. E essa camada de ar, ela não se dispersa pelo ambiente. Ela tem uma dificuldade de se dispersar pela camada aqui do agasalho. Né? Então, você evita a perda de calor para o ambiente. Então, o teu corpo perde calor. Não perde calor, desculpe. No caso do cobertor, acontece a mesma coisa. Né? Quando você se cobre, instantaneamente você não tem aquela sensação de calor. Com o passar do tempo é que você percebe que embaixo da coberta está mais quentinho do que fora dela. Né? Porque aquela camada de ar que o teu corpo aqueceu, que está embaixo da coberta, não sofreu trocas com o ambiente. Então, não existe blusa quentinha, não existe cobertor quentinho, certo? O que existe são bons isolantes térmicos. Então, você pega um cobertor mais grosso e um cobertor mais fino, o cobertor mais grosso dificulta mais a troca gasosa que existe, né? Então, impede a troca de calor, é o melhor isolante térmico. A mesma coisa acontece com uma jaqueta mais grossa, mais fina, né? Então, é um melhor isolante térmico. Então, cobertores, blusas, jaquetas são bons isolantes térmicos. A outra forma de transmissão de calor é a convecção. A convecção, ela ocorre nos líquidos e gases, né? Ela ocorre nos fluidos de um modo geral. Então, quando eu tenho, por exemplo, essa porção de água que está sendo aquecida aqui na chama, essa parte aqui de baixo vai receber calor primeiro, né? Essa fração de água aqui. Com o aumento da temperatura, há uma diminuição da densidade. Vocês devem lembrar que a densidade está associada com a massa e o volume. Com o aumento da temperatura, eu tenho um aumento de volume, fazendo com que a densidade diminua. Então, essa porção de água aquecida, ela vai subir. E essa camada que está aqui em cima, mais fria, vai descer. Essa camada que desceu, ela vai se aquecer. Vai ficar uma temperatura maior do que está lá em cima, e ela vai subir. E a outra que está lá vai descer. E vai formar esse ciclo aqui dentro. Esse ciclo é chamado de corrente de convecção. Então, essa corrente de convecção faz com que exista um processo turbulento aqui neste líquido. Há um movimento de massa aqui. Coisa que não acontece, por exemplo, na condução. Né? Então, aqui há movimento de massa, movimento do líquido em si, né? No caso que no exemplo é a água. Então, é o chamado corrente de convecção. Esse sobe e desce, que pode acontecer com a água, acontecer com o ar, né? Fazendo com que ocorra esse aquecimento por diferença de densidade. Algumas aplicações, o ar-condicionado, né? Então, você vai colocar o ar-condicionado na parte superior da sala pelo fato de que o ar frio, que o ar-condicionado vai expelir aqui, ele é mais denso, então ele vai descer. Então, esse ar desce. O ar que está aqui embaixo vai ter que ceder espaço para esse, então ele vai subir. Então, você tem aqui o ar sendo resfriado, daí vai formar essa corrente de convecção. Alguns modelos de refrigerador utilizam esse princípio também. Né? Então, você tem o congelador na parte de cima da geladeira, fazendo com que o ar quente suba, se resfrie no congelador, se torne mais denso, né? Daí ele vai descer, o ar quente vai subir, o ar frio vai descer e vai formar essa corrente de convecção, facilitando o resfriamento no interior da geladeira. Não são todas que utilizam esse mesmo princípio. Né? Algumas delas utilizam esse princípio e aproveitam, então, o fato da convecção para poder resfriar toda a parte interna da geladeira. A formação das brisas, né, próximas ao mar, acontece também por esse mesmo motivo. Então, nós temos a brisa litorânea. Né? Então, durante o dia, o ar que está próximo à areia, ele vai se aquecer. E ele é menos denso.
e ele então vai passar a ser substituído pelo ar que está sobre a água. Então eu tenho esse movimento aqui, ó, né? Então, essa porção de ar aqui vai se aquecer mais rapidamente, né? Existe aqui uma relação entre calor específico da água e do continente, né? Principalmente da areia, que faz então com que a temperatura da água se conserve por mais tempo. Então vai analisar mais a fundo esses conceitos de capacidade térmica e calor específico na sequência. Então, durante o dia, a gente tem esse vento soprando do mar para o continente, que vai fazer esse movimento aqui, né? Chamado então de brisa marítima. À noite acontece o processo inverso. Como o calor específico da água é muito alto, ela vai demorar para se resfriar. Ela demora para se aquecer, mas também demora para resfriar, né? Isso explica, por exemplo, por que a temperatura da areia ela é diferente da temperatura da água, né? Então, pelo fato de que o calor específico da areia é muito baixo e da água é muito alto, fazendo com que então as variações de temperatura demorem mais para ocorrer com a água do que com a areia. Então, o que vai acontecer? Durante a noite, a temperatura do ar que está sobre o continente ela diminui rapidamente, ela se resfria, e aqui vai permanecer a uma temperatura maior. Então esse ar que é mais denso vem para cá e vai ocupar o espaço do ar mais quente que está aqui sobre a água. Então durante a noite a gente tem o vento soprando, né, sobre do continente para a praia, que é quando você sai fazer aquela caminhada gostosa, aquele ventinho soprando e você tomando aquele sorvete junto com a namorada. Então acontece por causa então do fenômeno da convecção. Muito bem. E o terceiro e última forma de transmissão de calor, a irradiação. Perceba que nós falamos de condução, acontece somente nos sólidos. Convecção acontece nos líquidos e gases, né, que são os fluidos. E então temos que ter uma forma de transmissão de calor que não necessite de meio material. Então, essa forma de transmissão de calor é a irradiação térmica, né? Então, a explicação mais básica que é dada é, por exemplo, entre o Sol e a Terra, há vácuo. Como que o calor chega até nós, né? Então, é por irradiação, principalmente por raios infravermelhos. Então, são chamados de ondas de calor. Eu não estou dizendo que a irradiação térmica não ocorre nos meios materiais. Ela ocorre. Entretanto, ela não necessita dos meios materiais para ocorrer. É a forma de transmissão de calor que mais predomina em qualquer situação. Uma das aplicações da irradiação, então, é uma estufa, por exemplo, né? Então, aqui eu tenho as ondas de calor emitidas pelo Sol, que são em formas de ondas curtas, né? Parte já é refletida na própria atmosfera, né? Pelos gases que compõem a atmosfera, e a outra parte passa então para o ar e vai chegar até o solo. No solo, parte dessa irradiação é absorvida, né? E mantém a temperatura do solo, e a outra parte é refletida pelo solo e vai para o espaço novamente. Que parte é refletida pela atmosfera e fica dentro do planeta, e outra parte vai para o espaço. Então, o efeito estufa, ele faz com que a onda curta passe, né? Por exemplo, aqui eu tenho um vidro, né? Ao ser refletido pelo solo, parte dessa onda vai passar pelo vidro ou pelo plástico que compõe a estufa e vai embora. Mas parte vai ficar retida aqui dentro. Então, essa fração de energia que ficou retida aqui dentro vai fazer com que o ar que está aqui dentro, que esse ambiente é fechado, fique mais aquecido, né? Então, é claro que você deve lembrar que a energia ela não é destruída, ela é transformada ou transferida. Nesse caso, a energia radiante é transferida para o solo, absorvendo-a, tem que transformar em alguma coisa. Então, nesse caso, é transformada em energia térmica, né? Então, por isso que a temperatura interna aqui da estufa ela vai ficar maior do que a temperatura externa. O efeito estufa recebe esse nome justamente pelo fato de que faz com que o nosso planeta
comporte-se como uma enorme estufa. Fatalmente, que vocês devem ter estudado o efeito estufa nas aulas de geografia, né? Aqui o nosso objetivo é somente ilustrar a irradiação térmica. Então, parte da radiação vai passar para a Terra, parte vai sofrer reflexão na superfície do planeta e voltar para o espaço, parte vai sofrer reflexão na superfície, reflexão na atmosfera e vai ficar aqui dentro, que é o que mantém a temperatura, né, do planeta em condições de abrigar vida, né? Essa é uma das condições para que o nosso planeta tenha vida, né? Uma temperatura adequada para tal. Aqui faltou ainda desenhar, ó, aquele raio que vem aqui, atinge a atmosfera e é refletido pela própria atmosfera, né? Então, o que acontece? O gás carbônico, ele está engrossando essa camada da atmosfera, ou seja, ele está aumentando a quantidade de energia radiante que fica retida aqui, o que faz com que a temperatura do planeta aumente. Agora temos que entender assim, que o efeito estufa em si, ele não é um efeito nocivo. O efeito estufa é o que nos dá condições, né, uma das condições para que se tenha vida em nosso planeta. Se nós não tivéssemos essa camada aqui que compõe a atmosfera, nós não teríamos esses raios de luz que são refletidos e ficam presos aqui, ocasionando uma temperatura ideal para que se tenha vida. Eles iam voltar para o espaço. O problema é o aumento desse efeito estufa, ou seja, a quantidade de gases poluentes, principalmente, que estão se acumulando aqui, está aumentando, ou seja, então está aumentando a quantidade de energia radiante que não vai para o espaço e que fica armazenada aqui na atmosfera. Isso é que está ocasionando, então, um aumento da temperatura. Então, o efeito estufa em si, né, sempre existiu e tem que existir, porque senão não teremos vida. Entretanto, esse aumento da camada é que está fazendo com que a temperatura do planeta sofra alteração. Então, é uma aplicação aqui da irradiação. Uma outra aplicação é a garrafa térmica, né? Então, a garrafa térmica, você tem essa ampola de vidro, e aqui ela foi construída de tal forma que ela consegue impedir a troca de calor com o ambiente das três formas. Percebam, se nós temos aqui, entre a garrafa e a ampola, um vácuo, entendo que isso aqui não é um vácuo perfeito, né? Um vácuo perfeito é aquele que não tem nenhuma molécula de ar ali, e ali existem algumas. Mas é um vácuo que impede a troca de calor por convecção e por condução. Vejam que a condução e a convecção precisam de meio material. Então, se eu não tenho meio material aqui, elas não acontecem. Mas eu ainda posso ter a irradiação. Para isso, então, a ampola ela é espelhada, interna e externamente. Então, impede a troca de calor por irradiação. Então, é uma aplicação importante das trocas de calor, certo? A garrafa térmica. E aí entram todas as questões, por exemplo, de você utilizar um papel alumínio para assar uma carne, vai acelerar o processo de cozimento, né, porque vai refletir as ondas de calor, enfim, tem uma série de aplicações envolvendo aqui a transmissão de calor por irradiação. Todos os corpos, eles emitem radiação. Entretanto, quanto maior a temperatura do corpo, mais radiação ele emite, né? Muito bem, então essas são as três formas de transmissão de calor. Vamos analisar duas questões referentes a essas formas de transmissão de calor, que estão aí na aula 9 da apostila de vocês. Essa primeira questão é uma questão do Enem. Nos dias frios é comum ouvir expressões como "esta roupa é quentinha", ou então "fecha a janela para o frio não entrar". As expressões do senso comum utilizadas estão em desacordo com o conceito de calor da termodinâmica. A roupa não é quentinha, muito menos o frio entra pela janela. A utilização das expressões roupa é quentinha e para frio não entrar é inadequada, pois o ou a. A roupa absorve temperatura do corpo da pessoa
e o frio não entra pela janela, é o calor que sai por ela. Eu sempre tenho dito assim para os meus alunos, nunca pegar uma questão e sair chutando uma alternativa. Por mais que você não saiba, ou de repente não lembre aquele conteúdo, você sempre tem uma alternativa que é totalmente absurda, né? Pelo menos uma ou duas você tem em uma questão que ela não tem sentido, ela discorda totalmente com o que é perguntado. E nessa questão do Enem, nós temos essa situação, ó, roupa absorve temperatura, né? Completamente fora de sentido. O frio não entra pela janela, é o calor que sai por ela, né? Então, são situações, de repente o estudante não lê a questão e resolve chutar. Vai chutar na letra A, né? Você acabou de perder um ponto precioso de uma questão que você poderia certamente acertar. A B, a roupa não fornece calor por ser um isolante térmico. E o frio não entra pela janela, pois é a temperatura da sala que sai por ela. Lembre-se, temperatura é apenas uma medida, certo? Então, temperatura não está associado com calor, né? Não é energia térmica, né? A troca de energia térmica entre os corpos, não de temperatura. Roupa não é uma fonte de temperatura. O frio não pode entrar pela janela, pois o calor está contido na sala. Logo, o calor é que sai por ela. Então, mais uma vez, temos uma outra situação completamente sem sentido, ó. Roupa não é fonte de temperatura. O frio não pode entrar pela janela. Por que o frio não entra? Porque o calor já está lá dentro. Não tem sentido algum falar assim, o frio não entra porque o calor não está lá dentro, né? O frio não entra porque o frio é tão somente a ausência, né, do calor. A gente pode falar assim que um corpo frio, ele tem baixa energia térmica, e um corpo quente tem mais energia térmica, né? Então também não tem sentido algum. O calor não está contido num corpo, sendo uma forma de energia em trânsito, de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Automaticamente, ao ler as alternativas, você percebe que uma delas está mais bem elaborada, né? Que é essa letra D, ó. Calor não está contido num corpo, sendo uma forma de energia em trânsito, de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura, que é então a alternativa correta. Vamos só analisar a letra E, ó. O calor está contido no corpo da pessoa. Nenhum corpo tem calor. Os corpos têm energia térmica. Os corpos de maior temperatura têm mais energia térmica, os de menor temperatura têm menos energia térmica, tá? E não na roupa, sendo uma forma de temperatura em trânsito. Olha só que absurdo, ó. Temperatura em trânsito. Então é aquilo que eu digo, procurem fazer a leitura, né, com calma, que você vai sempre encontrar alguns absurdos que, por mais que você não lembre o conceito, você acaba encontrando a alternativa correta, né, que nesse caso é a letra D. Aqui então nós temos um modelo de geladeira, que diz assim, ó, a finalidade de uma geladeira é, além de resfriar os alimentos, reduzir ao mínimo as trocas de calor com o meio exterior e seu interior. Então é claro, né, ela procura impedir que o ar que esteja aqui dentro saia e o que está aqui fora entre, né, para que a temperatura se eleve. Por isso que a geladeira deve ficar o mínimo de tempo aberta, né? Você vai pegar alguma coisa, você não tem que ficar estudando o que tem lá dentro da geladeira para daí pegar. Você tem que abrir a geladeira já sabendo que você vai pegar e vai pegar. E fim de papo. Suponha a geladeira da foto ao lado. Um fator na concepção dessa geladeira que favorece o funcionamento é ter as prateleiras vazadas que impedem a condução de calor pelo seu interior. A finalidade de termos prateleiras vazadas é para melhorar a convecção do ar aqui dentro. Então, se a prateleira for fechada, o ar quente não consegue subir para ser resfriado, e nem ao contrário. E não está relacionado, então, com a condução, e sim com a convecção. O congelador instalado em sua parte superior, que facilita as trocas de calor por convecção. Opa! O congelador instalado na parte superior facilita as trocas de calor por convecção. O ar quente sofre, se resfria e desce.
Então, essa alternativa B tem sentido. C. O congelador instalado na parte superior facilita a irradiação de calor aos alimentos. Então, o congelador na parte superior está relacionado com convecção. Lembre que a irradiação ela não precisa de meio material. Ela não necessita desse ar que está aqui dentro. Ela ocorre mesmo assim. Suas paredes constituídas por um bom condutor térmico que facilita as trocas de calor entre os alimentos e o meio externo. Os alimentos não trocam calor com o meio externo. Você vai guardar um alimento aqui para trocar calor com o ar que está contido internamente, para que ele mantenha-se refrigerado. A troca de calor entre o refrigerador e o ambiente, ela ocorre em alguns modelos, agora estão vindo assim mais fechados, que tem as pessoas reclamando que não dá para pendurar a roupa atrás da geladeira mais, porque agora não vem mais aquela parte de trás, Então, há modelos em que a troca de calor é feita pelas laterais, e alguns modelos, principalmente os mais antigos, que tem aquela parte lá atrás, onde tem uma espécie de caninho, onde as pessoas penduravam a roupa para secar no inverno, que não pode. É ali que é feita a troca de calor, com o meio externo. Então, é por isso que você deve deixar ela um pouquinho mais afastada da parede, não pode pendurar nada ali atrás, porque você vai aumentar o consumo de energia, vai dificultar a troca de calor com o meio externo. Certo? E a letra E, um motor capaz de enviar o frio para o interior da geladeira. Lembre-se que enviar frio, frio sair, frio entrar, são situações completamente equivocadas. Então, ficamos com a letra B. O congelador é instalado na parte superior para que facilite as trocas de calor por convecção. Letra B é a alternativa correta desse exercício. Meus queridos, minhas queridas, um abraço do professor Samuel. Fiquem com Deus, estudem e até a próxima.